E aí, gente, belezinha? Chegando para mais um vídeo aqui no canal da Lili. Antes de começarmos, antes de entrarmos na temática, quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você já é inscrito, belezinha, mas compartilhe esse vídeo com outras pessoas também para que a gente possa avançar, crescer aqui nas entrevistas, nos vídeos, nas temáticas. Mas vamos lá, né? Vamos ao vídeo de hoje. Vai na fé. Vai na fé. Esse é o novo nome, né, da novela que está no horário das 7 na Rede Globo. Ah, mas você vai falar sobre novela? Vou falar sobre novela, um dos entretenimentos que domina o Brasil desde décadas, né? Quando eu era criancinha já tinha muito sucesso as novelas brasileiras. E o interessante, né, a avaliação que eu quero trazer aqui, não é uma avaliação se o personagem tá ruim, se o personagem tá bom, é a temática abordada nessa nova novela. E ninguém mais, ninguém menos para passar a coroa e falar, vai rainha, que a bola é sua, foi Thaís Araújo. A Thaís fez um comentário muito legal nas redes sociais dela em relação à participação da Charo Menezes como protagonista na novela Vai na Fé. Na verdade, a Vai na Fé substituiu a novela anterior, onde a Thaís Araújo era protagonista. E o núcleo da Thaís era um núcleo interessante. Você pode até falar, ah, mas é a temática da novela que você está abordando, a avaliação dos personagens, ressaltando, gente, é a temática, né? A temática. E por que eu digo que é muito interessante esse trabalho que a Thaís fez anterior, né? Que ela passou aí a coroa para Charo Menezes. No núcleo da novela anterior da Vai na Fé, a Thaís pertencia a uma família preta, obviamente, muito bem sucedida, dona de empresas, então isso já é um diferencial na TV brasileira quando a gente fala de afrodescendentes, afros brasileiros, pretos, negros, seja qual for o termo que você ache melhor usar, né? Mas as pessoas pretas estão sim sendo retratadas, pelo menos neste ano aqui de 2023, de uma forma bem diferente, né? 2022, né? A da Thaís pegou 2022, terminou agora em 2023. E a Vai na Fé, estrelada por Charo Menezes, tem outros personagens pretos também de significância, né? De pessoas ressaltando pontos aí no nosso dia a dia de pessoas pretas que precisavam ser abordados numa telenovela. A Sharon recebeu então todo esse legado, esse apoio da Thaís Araújo, que ressaltou a importância por ser a primeira protagonista da Sharon, que já desenvolveu trabalhos importantíssimos, né, na TV, enfim, e ela agora assume uma protagonista. Mas o que me chama atenção nessa novela, é aí que eu quero abordar e quero que vocês comentem também aqui. Essa novela, ela traz dentro de uma temática, que é a temática da mulher preta, né, que batalha, que luta, que está na fé, ela traz também o fato, né, de ser a mulher ali preta na periferia e evangélica, né? Pela primeira vez eu vejo em algumas novelas tinham alguns personagens evangélicos, mas sempre de uma forma muito caricata, né? Era algo muito distante da realidade mesmo, né? Era muito puxado, forçado. E nessa novela Vai na Fé, o que a gente observa ali, a hora que tem uma cena da Sharon junto com outras mulheres fazendo parte de um coral gospel dentro de uma igreja na periferia, é o retrato da mulher, né, de muitas mulheres pretas da periferia. Muitas mulheres pretas da periferia frequentam igrejas evangélicas de diferentes denominações e a novela retrata isso também, retrata de uma forma muito bacana, de uma forma muito realista, eu diria até, porque ela faz aí um paralelo da personagem de quando ela era mais nova, de quando ela era aí adolescente, jovenzinha, mesmo ela já sendo de uma família cristã, evangélica. Aos finais de semana, né, aos fins de semana, a personagem da Sharon, que é a Sol, né, na novela se chama Sol, ela costumava ir para os bailes funks, então ela era a princesinha dos bailes.
E isso não é diferente, não é tão diferente da realidade de muitas ou muitos adolescentes, muitos jovens evangélicos. Ah, verdade, Eliana, verdade. Conheci muitas pessoas assim, ah, como assim você conheceu? Como jornalista? Como jornalista, como pessoa, considerando que eu também nasci numa família cristã protestante, né? Então eu conheço bem esse universo. E na novela, a personagem da Sol, ela vai escondida, né, obviamente, da família, aos fins de semana para bailes funks. Aí ela aprende a dançar e se torna a princesinha do baile. O tempo passa, ela casa com o Carlão, na novela, que é o personagem do Che Moraes. É um ator, se eu não estou enganada, um ator mineiro, que também está no protagonismo nessa novela. Tem também o Samuel Assis, que faz o papel de um advogado, que também é um dos protagonistas, desenrolando aí essa história muito bacana. Mas o que eu quero chamar a atenção? Para o fato de ser uma novela no horário das 7, retratando de uma forma mais realista como que é o dia a dia de pessoas que frequentam a igreja, de mulheres pretas que são arrimo de família. No caso, a personagem, a Sol, a personagem da Sharon Menezes, ela tem que segurar a onda ali na casa dela, né, que o marido está desempregado e a família depende dela, junto com a mãe, ela que é a personagem, não lembro o nome agora da atriz, me fugiu, assim que lembrar eu falo para vocês, mas tem a mãe dela que faz as quentinhas, as marmitas junto com ela, e elas vivem aquela vida ali no perrengue, né, e o marido está sem trabalhar, as duas filhas estudando, a filha mais velha entrando na faculdade, que é um outro universo aí, que mostra como é a vida de uma jovem preta quando ela consegue ingressar na universidade, conseguiu através de bolsa, vai para um outro universo, mas espera aí, segura um pouquinho que eu já volto nessa parte. Voltando para a questão da Sol, a personagem retrata realmente como que agem a maioria das mulheres pretas no Brasil diante da diversidade, que tem que enfrentar, tem que arregaçar as mangas. Isso é fato, é histórico, né? Desde que acabou oficialmente a escravidão no Brasil, desde 1888, né? Quando as mulheres tiveram que assumir, né, o sustento familiar, ou seja, pelo abandono do companheiro, ou porque o companheiro morreu, enfim, né? E principalmente nas periferias a gente tem muito essa estrutura. E o interessante de uma novela abordar isso, que você joga, né, os holofotes em cima de uma realidade que muitas vezes a sociedade não quer enxergar. Então, para quem ainda tem aquela, sabe, os intelectuais, né, alguns jornalistas falam, novela, você assiste novela? Sempre assisti, gente, sempre gostei de novela, desde criancinha. Só que quando eu começo a estudar comunicação social, a estudar os produtos do entretenimento de massa, muda o meu olhar, né? Porque daí não é só o olhar do telespectador. Passo a ver as novelas como um instrumento que pode tanto retratar a realidade, como também pode influenciar essa realidade positiva ou negativamente. Então não dá pra gente se colocar num pedestal intelectual e achar que uma novela não vai interferir em nada, porque interfere sim. É um produto de entretenimento em massa e principalmente na TV aberta, é consumido por muitas e muitas pessoas e influencia pra caramba. E essa realidade trazida no horário das 19 horas, né, pela atual escritora da novela, Rosiane Svartman, acho que é Svartman, não sei se eu estou pronunciando corretamente o sobrenome dela. É Rosiane Svartman, se eu não estou enganada na pronúncia do sobrenome. Ela teve uma sensibilidade, um olhar atento para não tornar os personagens caricatos, né? Mostrar como que é o ambiente ali da igreja, né? Como que as mulheres participam desse ambiente. Então tem o coral gospel, né, tem o pastor ali, né, tem toda a comunidade, e ali também é um cenário, uma parte da novela que traz a discussão
de quando a Sol volta a dançar, já casada com as filhas, por necessidade, né? Conta de luz atrasada, conta de água, faltando dinheiro em casa, e ela volta a dançar, né? Já mais velha, ela volta a frequentar os bailes funks, né? Os shows, só que agora não como lazer apenas, né? Mas para ganhar um dinheiro. E aí a reação dessa comunidade evangélica dentro da igreja sobre a participação dela, né, profissional, do outro lado do mundo, né, como a linguagem que a gente utiliza nos meios cristãos protestantes, né, do mundo, né, estamos no mundo, né, todos vivem no mundo, mas seriam tudo aquilo que é secular, que não é gospel, que não é religioso, né, que não é religioso. Então seria secular e é do mundo. E aí ela começa a enfrentar uns obstáculos, inclusive com a filha frequentando a igreja, já tem umas dificuldades. E volto a falar, essa novela é de uma importância quando você fala de retratar uma parte da sociedade que até então ainda, né, os holofotes não mostram tanto, é muito significativo. Então a Thaís Araújo foi muito feliz, né, quando ela ressaltou a importância da Sharon Menezes pegar essa bola, ocupar esse espaço como protagonista e dos outros personagens protagonistas negros também. Voltando na personagem, na filha mais velha da Sol, né, da personagem aí da Sharon, que ela entra na faculdade com bolsa de estudo e aí ela dá de cara com um ambiente totalmente diferente, né, daquilo que ela está acostumada a viver. Isso aconteceu comigo também, né? A gente estuda, a maioria das pessoas que nascem sem condições financeiras estuda a vida toda em escola pública e aí na hora de fazer a faculdade vai para uma faculdade particular. E é um outro mundo, né? Um mundo que causa um impacto quando a gente é jovem e até a gente se adaptar, e a novela mostra muito isso, né? Nas primeiras aulas, a diferença. A personagem chega na aula, a filha da Sol mais velha chega na aula com cadernos, enquanto todos os outros estudantes brancos, que é a maioria, estão com notebooks, né? E é uma outra forma deles acompanharem a aula. E essa realidade, ela é mostrada na novela. E isso foi algo que me chamou muito a atenção, porque quando a gente tem numa TV aberta esse assunto sendo tratado, você ajuda sim a diminuir a hipocrisia, a fazer de conta que, não, todos são iguais, todos têm as mesmas oportunidades. A gente ainda tem esse discurso, né? Esse discurso ridículo no Brasil. Ou então um pouquinho pior, não, é questão de meritocracia, se esforça que você consegue. Essa novela mostra justamente isso. Tem um outro personagem, um jovem preto também nesse núcleo onde a filha da Sol começa a frequentar a faculdade, que logo nos primeiros capítulos ele sofre uma perseguição de policial justamente por ser jovem preto. Mais um exemplo aí da vida real sendo mostrado na Vai na Fé. E aí a gente vê que a questão da identificação, né, como do reconhecimento para identificar quem é o criminoso, quem não é o criminoso, das falhas que tem nesse processo, que graças a uma falha desse processo que esse personagem é preso, né, depois é liberado, enfim. Mas a novela traz pontos importantes para serem discutidos, porque embora seja entretenimento cultural, né, faz parte aí já da cultura brasileira, produção de novelas são exportadas para o mundo, né? Então a gente precisa e deve ter assuntos que mostrem a realidade do Brasil, a realidade do povo preto, a realidade dos povos originais, né, dos indígenas, enfim, né, não passar o pano, né, mostrar a realidade. Quando a gente mostra a realidade, a gente consegue alcançar tanto as pessoas que fazem parte dessa realidade, que estão sendo ali vistas e retratadas, como também a gente alcança outras pessoas que ainda estavam com a mente um pouquinho fechada e que a gente pode trazer para a luta da inclusão, né? Então é uma novela bastante significativa que fala
e aborda assuntos como discriminação, preconceito, intolerância religiosa, né? Fala sobre educação, acesso à educação, né? Quem que consegue, que nasceu na periferia, né? Pessoas pobres, quantos conseguem ingressar numa universidade? A novela traz todos esses aspectos e o fio, né, condutor disso tudo vai na fé que dá, né? Vai na fé, confia em Deus que você consegue. Esse é o fio condutor e esse fio condutor ele vai levando aí a outras questões que desenrolam outras situações. Essa análise rápida que nós fizemos aqui hoje é para destacar sim a importância de uma novela enquanto produto de entretenimento que traz um assunto tão significativo como esse, né? Precisamos mostrar a realidade do nosso povo, precisamos mostrar quem são os brasileiros, os diferentes aspectos culturais, porque é um Brasil tão grande, um país de dimensão continental, que não dá para a gente ficar sempre ali reduzido num núcleo cultural, num aspecto cultural, quando a gente tem muitos outros. É isso, gente. Vai na fé que tudo dá certo, ok? A gente se vê em outros vídeos, em outras temáticas. Bye, bye!